Falou agora há pouco com o Elivaldo Barbosa sobre essa movimentação intensa de Brasília depois da prisão ontem do senador petista Delcídio do Amaral. A gente vai analisar agora do ponto de vista de quem entende mesmo, assim, de um cientista político que estuda o assunto, que faz a análise do cenário político. Eu vou voltar a conversar com a Gorete Santos para entender, Gorete, como fica o cenário político brasileiro. Nós tivemos um ano intenso de crise política, de crise econômica, envolvendo o Partido dos Trabalhadores, envolvendo a presidente Dilma, o Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, partidos políticos. E a gente fecha o ano com essa prisão de um senador em pleno exercício do seu mandato. Então, do ponto de vista político, o que muda nesse cenário, iniciando um outro ano de 2016, que é muito importante dentro de um ano de eleição municipal e de movimentação política muito intensa também. Sem dúvida, Nádia. Esse é um momento histórico, né? 59 votos contra 13 decididos lá no Senado, depois de um primeiro impasse em relação se essa votação seria aberta ou fechada. É o primeiro senador em exercício a ser preso, também a ser acatada essa decisão pela casa em que ele representa. A gente vai conversar então com um cientista político, Vitor Sandes, que pode nos ajudar a entender melhor toda essa relação, esses questionamentos aos quais você fazia anteriormente. E eu pergunto, inclusive, em relação à relação entre os poderes. A gente viu nos últimos meses, principalmente, um certo impasse, uma imagem arranhada também. Essa decisão, inclusive acatada pela Casa, ela pode vir a fortalecer essa relação entre os poderes, o Legislativo e também o Judiciário? Bom dia. Bom dia. Com certeza tem um papel de fortalecimento. Esse ano todo, a gente está sofrendo uma série de problemas institucionais, né? Assim, na verdade, uma grande crise política, governabilidade, inclusive. E então esse papel do Legislativo de manter a decisão do STF é fundamental para a gente, inclusive, caminhar no sentido da resolução de uma crise política e no sentido de governabilidade nos próximos anos. Então, nesse sentido, não que existisse uma crise deliberada entre o Legislativo e o STF, mas isso mostra como o Legislativo também está empenhado no sentido de resolver a crise política. O que isso pode mudar no cenário político? Olha, assim, o problema do senador pode mudar bastante no sentido que isso enfraquece ainda mais o governo do PT, ainda mesmo que o PT tenha declarado que não tem relação com esse tipo, né, de negociação. Né? Mas, de qualquer maneira, isso enfraquece, fortalece mais a oposição, dá um pouco mais de sobrevida a Eduardo Cunha. Então, não resolve de vez o problema da crise política interna em relação ao Executivo e Legislativo, mas isso dá mais espaço à abertura de maior apuração, né, de maior processo de controle, principalmente, especificamente em relação ao Lava Jato. O posicionamento do PT de lavar as mãos em relação a esses atos de Delcídio do Amaral foi uma decisão acertada do ponto de vista político? Olha, estrategicamente sim, né? O PT não tinha outra alternativa a não ser abrir mão, mas o senador era líder do governo no Senado. O Senado ele era meio blindado, né? Então, inclusive, era um ponto de apoio importante do governo federal. Então, ele perde esse ponto de apoio, inclusive, frente à opinião pública. Então, realmente, para o PT, esse desvínculo vai se tornar um pouco mais difícil, até porque é um senador com alguma trajetória histórica. Ele tinha um trânsito muito importante junto ao empresariado, inclusive junto à liderança de outros partidos. Então, politicamente é muito ruim, porque quebra esse momento de retomada das negociações, né, de tentativa de dar um fim nessa crise política. Então, realmente há uma preocupação muito grande dentro do Planalto para tentar resolver essa crise que foi iniciada por uma liderança sua. Quero agradecer então ao cientista político Vitor Sandes pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã, nos ajudando a entender melhor esse cenário em que se encontra a política brasileira, cada dia com mais desdobramentos surpreendentes. Nádia.